algumas palavras rápidas e com poder de síntese, porque realmente o que nós temos hoje é algo de valor, e os palestrantes e o tema é instigante. Então, inicio saudando, agradecendo e dando boas-vindas à doutora Leonor Schwarzman, médica pediatra, escritora, doutora em História, e também numa posição muito especial de presidente do Museu de História da Medicina do Rio Grande do Sul. Obrigado por vir dividir conosco a sua grande experiência e a sua grande produção literária, principalmente. Como eu falei há pouco, liberdade profissional e o exercício de medicina do Rio Grande do Sul é um tema muito atual. A liberdade profissional e de expressão, inclusive, está sendo um tema muito contemporâneo e interessa muito a nós, principalmente porque tem foco na medicina. Também faço menção à presença do acadêmico Santo Pascoal Vitola, nosso ativo participante da academia, que já esteve presente em várias diretorias, e tem, dentro do escopo dessa reunião, ele é detentor de uma comenda otorgada pelo governo da Itália pelos seus méritos, em todos os sentidos, principalmente de cirurgião de transplantes, que marcou e marca ainda muito a nossa comunidade gaúcha. Em continuidade, nesse processo, eu estou terminando a gestão, um pouco tempo, e a vontade é de agradecer, agradecer. E eu tenho a agradecer a acadêmica Miriam, que pegou com, vou até usar a palavra com fúria, como diretora cultural, o trabalho cultural da academia, e está fazendo um trabalho maravilhoso. Menciono também, como agradecimento, ao Dr. Rogério Xavier, não sei se está presente, que foi o mentor, foi o idealizador dessas atividades culturais e sempre guarda e guardará no nosso íntimo essa posição de um mentor e também um catalisador desse processo. Lembro também da equipe que nos dá apoio, o jornalista André, o TI Diogo, a secretária Márcia, que estão em todas as atividades da academia, silenciosamente fazendo a sua parte. Ditas essas palavras de boas-vindas e de reconhecimento, eu não vou me estender, passo a palavra à nossa diretora cultural e coordenadora desse evento, que vai falar do currículo, em última análise, fazer a apresentação necessária e habitual. Então, professora Miriam, com a palavra. Em primeiro lugar, boa tarde, boa noite já a todos os que estão presentes nessa nossa sessão. Eu inicio agradecendo as palavras do nosso presidente, que começou a agradecer muito antes do tempo, que ele tem muito a contribuir ainda e continuará contribuindo muito. Então, ele está um pouco adiantado com relação a isso, mas eu agradeço muitíssimo as palavras. E compartilho o agradecimento a todo o trabalho que me antecedeu, feito pelo Rogério, e a equipe, que eu também sempre procuro mencionar, porque se não fossem eles, nós não conseguiríamos atingir os nossos objetivos. Antes de iniciar a apresentação, um pouco formal da nossa convidada e do nosso convidado, eu queria fazer uma menção especial, que não é meu hábito, mas é que eu estou especialmente contente na data de hoje. Primeiro, porque é a nossa 18ª reunião, e desde o início, quando eu comecei junto com outros a conduzir
essas sessões culturais, eu tinha na minha lista de pessoas e temas o nome da Leonor. Por várias razões. A primeira é porque ela poderia ser uma multipalestrante, levando em conta o trabalho importante que ela faz no Centro Histórico Cultural da Santa Casa, o fato de já ter sido diretora do Memorial do Rio Grande do Sul, o fato de ser presidente de honra do Museu de História da Medicina. Então, eu tinha... E poder falar de N outros assuntos históricos aqui da nossa região, envolvendo saúde, envolvendo médicos, enfim, ela era uma pluripotencialidade para nos fazer alguma exposição. Então, hoje, eu estou muito contente por isso. E, em adição, lembrando de toda a ligação do acadêmico Vitola, Santo Pascoal Vitola, com a comunidade italiana, eu pensei em que ele pudesse dizer algumas palavras na apresentação da Leonor. E quando eu o convidei, ele aceitou de imediato. Mais que aceitar, ele se mostrou muito entusiasmado e me contagiou com o entusiasmo dele. Então, em função disso tudo, eu estou extremamente feliz. Eu vou citar algumas mínimas frases do currículo da Leonor e depois, quando nós passarmos para o Vitola, eu vou fazer o mesmo com ele. A Leonor Carolina Batista Schwartzmann. A Leonor é originalmente uma médica com residência em pediatria e com especialização em saúde pública. Mas logo depois de completar esses itens, ela foi para a História e fez o curso de graduação em História, fez mestrado em História, fez doutorado em História. E também é uma escritora. Eu vou citar apenas 3 livros da Leonora: O Olhares do Médico Viajante, a organização do livro História da Medicina, Instituições e Práticas de Saúde no Rio Grande do Sul, e acredito que seja o último, talvez esteja equivocada, e peço que ela me corrija, O Médicos Italianos no Sul do Brasil, publicado em 2017. O mínimo que eu poderia dizer dela, e com isso eu passo a ela a palavra para a sua apresentação. Muito obrigada, Leonor. Bom, muito obrigada, Miriam, pelo convite de estar aqui com os queridos acadêmicos da Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina. É um prazer eu poder falar da minha grande pesquisa, de um assunto que muito me interessa, né, que eu desenvolvi já há alguns anos. Então, eu modifiquei só um pouco o título da palestra para médicos estrangeiros no Rio Grande do Sul, o caso dos italianos, que eu vou falar na liberdade profissional, né, durante a minha fala. A imigração das elites estrangeiras traz consigo um valor agregado econômico, social e cultural. O Rio Grande do Sul se possuía características na última década do século XIX, nas 4 décadas iniciais do século passado, que atraíram pessoas qualificadas profissionalmente. Bom, é importante frisar que a mobilidade internacional de médicos não é um fenômeno recente para o Brasil. Aqui, então, nesse mapa mundi, por que nós temos médicos que vieram primeiro da Península Itálica ou da Itália para o Rio Grande do Sul? Bom, no Brasil, você sabe que nós tivemos uma imigração muito importante, a imigração dos italianos, que se localizaram em 2 regiões. A maior parte foi para o estado de São Paulo, para a substituição da cultura da cafeicultura, e outra parte que veio para o Rio Grande do Sul. Bom, então, os médicos seguiram esta grande migração, mas a imigração para São Paulo, que foi muito importante, ela ficou um pouco maior, mas ela teve certas características diferentes da nossa. No São Paulo, foram muito apoiados pelo governo italiano, pelo governo de São Paulo,
Mas para trabalhar lá, os médicos precisavam fazer a revalidação de seu diploma, que era diferente aqui do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul não precisava a brecha da Constituição nossa, que facilitava, então, a inserção dos médicos diretamente, sem perderem tempo, demorava mais ou menos 6 meses, era de custo elevada. E também vamos observar que o Rio Grande do Sul, no mapa da América do Sul, ele tem fronteiras com o Uruguai, com a Argentina, proximidade com o Paraguai. O Rio Grande é o último porto, né, do Brasil, antes de chegar nos países do Prata. Nós temos uma fronteira seca que fazia que houvesse uma grande mobilidade devido às circunstâncias políticas, econômicas, ou que fossem, de médicos por essas fronteiras. Muitos médicos trabalhavam nessas fronteiras, como nós vamos ver a seguir. Bom, e quem são esses médicos que vieram para cá? A maioria eram jovens, recém-formados, vieram com sua família nuclear. Eles tinham já um preparo, estavam se preparando durante a faculdade para essa vinda, fazer essa imigração. Você sabe que muitos médicos foram para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Austrália, e uma parte veio aqui para o Rio Grande do Sul. Muitos fizeram um aporte econômico que a gente vê logo em seguida, os anos iniciais da chegada ao Brasil, que eles inauguraram, que criaram hospitais, que foi uma característica muito marcante desse grupo étnico de médicos. Bom, aqui eu tenho que foi uma epígrafe que eu achei muito importante, baseada no livro O Retrato do Érico Veríssimo. Eu vou ter que ler. Bom, o doutor Rodrigo Cambará, que vocês conhecem, personagem da família, felicitava-se por ter tido a ideia de trazer aquele italiano para Santa Fé. O diabo do gringo tinha mãos de mago. Era, indubitavelmente, o maior operador que aparecera no Rio Grande do Sul. Outra grande ideia fora de construir no quintal da farmácia aqueles pavilhões de madeira com os quartos onde ficavam os doentes para as operações. E esse hospital improvisado vivia sempre cheio, não raro tinham de acomodar precariamente os operados nos corredores. De todos os pontos de Santa Fé e dos municípios vizinhos afluíam os doentes. Bom, a seguinte, o outro livro do Veríssimo, Arquipélago, que situa-se na Revolução de 23. Então, um homem dirigia-se para a intendência, tendo numa das mãos o pau com uma bandeira branca na ponta e na outra uma maleta. O doutor Carboni vinha metido o uniforme cor de oliva dos Bersaglieri. As plumas do seu romântico capacete fugiam ao sol. Ao visitar os irmãos Cabarás, caiu nos braços Rodrigo, beijou-lhe as ambas faces. O seu cantante dialeto ítalo-português deu notícias do sobrado. Após examinar o ferido, o doutor Carboni chamou Rodrigo para um canto do vestíbulo e murmurou-lhe: Poverino, uma violenta hemorragia interna, um caso perdido. Bom, então, nós temos aqui esse personagem que já estava no Brasil e é convocado para servir na Primeira Guerra Mundial. Ele usa, né, então, aqui, esse uniforme dele de Bersaglieri, os irmãos Cambará proibiram ele de lutar, mas ele servia como médico, claro, era um cirurgião renomado, enquanto o outro, Rodrigo Cambará, era o clínico, os dois trabalhavam juntos. Bom, então, nós temos os médicos na literatura do Rio Grande do Sul. O Érico Veríssimo, a trilogia, ele teve o Dr. Winter, que foi um personagem alemão da Revolução Farroupilha, o Dr. Carboni, e Luiz Antônio de Assis Brasil escreveu esse livro lindo, fantástico, aconselho, Um Quarto de Légua em 4, diário do Dr. Gaspar Frois, né, um médico português, no período do Rio Grande do Sul, que era a capitania. O Videiras de Cristal, que é um episódio dos Muckers com o Dr. Fischer. Então, nós temos que o reflexo da imigração, né, para o Rio Grande do Sul de trabalhadores altamente qualificados nessas obras. Nós podemos considerar, então, que os textos literários, eles revelam as representações de cada uma da nossa sociedade, um determinado período do médico e da medicina, e eles podem ser utilizados como uma contribuição literária ao conhecimento científico. Aqui, essa fotografia é de uma farmácia. Como foi citado anteriormente, os atendimentos no interior do Rio Grande do Sul, todas as partes, mesmo em Porto Alegre, eram feitos nas farmácias. Os consultórios médicos ficavam no andar superior e embaixo a farmácia, né, onde eram aviados os medicamentos pelo farmacêutico,
mostrava o trabalho unido entre médico e farmacêutico. Daí vocês imaginam que a nossa faculdade de medicina, no início, era chamada de Faculdade de Medicina e Farmácia de Porto Alegre. Aqui foi uma homenagem para o Dr. Busnello, que essa farmácia chamada Providência era dos membros da família dele, do Dr. Arduino da Rigo, em Garibaldi. Bom, havia muitas farmácias Providências pelo Rio Grande do Sul. Então, no período colonial, nós temos o Dr. Júlio César Musi, um cirurgião, que ele foi físico-mor das tropas da capitania, e ele introduziu a vacina antivariólica. Naquela época, já havia uma comissão examinadora de médicos, havia já uma legislação para reconhecimento dos médicos desde o período, né, então, colonial no Brasil. Outro médico foi o cirurgião Marcos Cristino Fioravante. Ele era vacinador na Vila de Santo Antônio. Na Revolução Farroupilha, organizou uma tropa, né, um batalhão de moradores de Nossa Senhora da Conceição do Arroio, que hoje é Osório, e ele tornou-se o cirurgião-mor do Exército da República, era o maior grau, né, que o médico pode chegar num exército. Temos também desse médico Francisco Frisiani, na década de 40, que ele foi feito batizado, tá, foi encontrado o registro de batizado de 2 filhas dele em Porto Alegre. Bom, e nós temos, então, as características e peculiaridades da medicina gaúcha. Uma ideologia positivista, legislação que favoreceu a liberdade profissional, ou seja, qualquer pessoa, independente, sem profissão, sem registro, poderia exercer, entre aspas, a medicina e ser reconhecido como tal. Bom, obrigatoriedade no registro médico da diretoria de higiene, a falta de profissionais, posição geográfica, eu já comentei. E a revalidação de diploma. Aqui, então, 1898 foi inaugurada a nossa faculdade, depois nós tivemos uma outra escola médico-cirúrgica inaugurada em 1915, que durou até a década de 30. Aqui vocês veem, pelo menos, os primeiros 30 anos formados, quantos alunos foram formados. Então, óbvio que faltava médicos, nós não podíamos depender só da faculdade de medicina. Então, os governos positivistas advogavam a liberdade profissional e religiosa, defendendo que cada indivíduo poderia escolher a proposta melhor lhe conviesse, e que o Estado não poderia interferir nessas organizações, instituições religiosas, educacionais ou de saúde. Isso tudo, como a gente sabe, começou pela Constituição Estadual de 1891, em seu artigo 71, que é totalmente diferente do resto da União. Parágrafo 4, todos são iguais perante a lei. Parágrafo 5, não são admitidos também no serviço do Estado os privilégios de diplomas escolásticos ou acadêmicos. E no parágrafo 17, nenhuma espécie de trabalho, indústria ou comércio poderia ser proibida pelas autoridades do Estado. Então, essa brecha favoreceu o quê? Que viessem os médicos estrangeiros que não precisavam mostrar diploma. Eu trabalhei só com os médicos que eu sabia que eram diplomados na Itália, oficialmente, com diploma, etc. Tá. E esse Mainardi, de 1996, escreveu um clássico estudo sobre a presença dos médicos italianos no Rio Grande do Sul. Ele chega a computar 120 médicos. Bom, tem essas inscrições de médicos da Diretoria de Higiene e Saúde Pública, que acreditava que era obrigatória, mas a gente sabe que não ocorria. Ela começou a ocorrer mesmo só na década de 1930. Aqui vocês veem, então, nesses 10 primeiros anos, os diplomados de faculdades nacionais, faculdades estrangeiras e o número dos não diplomados. Então, nesse período, houve 300 solicitações de inscrições, 11% foi de titulação, foi feito por médicos, né, com titulação de medicina obtida em faculdades nacionais, 42% ou 14% em titulação em universidades estrangeiras e quase 75% não apresentaram titulação. Então, vocês imaginam a quantidade dos chamados médicos práticos ou licenciados que nós tínhamos aqui no nosso estado. Bom, e também a revalidação de diploma. Havia revalidação de diploma, mas pouquíssimo, não era obrigatória. E no período de 1900 a 1939, nós tivemos somente 66 diplomas.
Vamos dizer que até o ano de 1932 foram 50 diplomas. O resto foi depois pelas obrigações, a nova legislação. Então, Alemanha, Itália, né, os maiores, e os outros países. Nos Estados Unidos, nós vemos 2 médicos com origem, né, pelo sobrenome origem árabe. Bom, a imigração esse registro, né, a revalidação do diploma da Alemanha é anterior à da Itália. A maior imigração dos italianos ocorreu na segunda década. A alemã é mais precoce. Bom, população, então, de Porto Alegre, em 1890, nós tínhamos em torno de 50 mil habitantes. Em 1920, a população quadruplica, foi muito rápida, e a população do Rio Grande do Sul era em torno de 2 milhões de brasileiros, e os estrangeiros eram em torno de 7% da população. Para nós vermos como é que eu ia achar esses médicos, nada como procurar através do pagamento do imposto de profissões. Eu fiz um levantamento de 1898 até 1920. Bom, só um exemplo, em cima, os médicos, cada ano, o número total de médicos, embaixo, a percentagem dos médicos italianos, com o nome deles. Então, sempre em torno de 10%, um pouco mais, um pouco menos. E fiz esse gráfico que vocês podem ver, né, nesse período, que vai até 1920, os médicos totais, e aquela embaixo, em cor-de-rosa, a participação em torno dos 10% dos médicos italianos em Porto Alegre. Isso foi um achado importante, né, que confirmou a presença importante, não somente dos que migraram de outras profissões, mas dos nossos colegas de profissão. Então, nesse período, né, que foram 22 anos, 10% dos médicos eram italianos em torno, nós tivemos 50 médicos em Porto Alegre, atuaram em torno de 4 anos. Porto Alegre, então, é considerado local de passagem. Eles entram para o Rio Grande, depois vêm para Porto Alegre, e daqui se distribuíram pelo resto do estado. Então, eles só tiveram a clínica por 4 anos, depois deslocaram-se para várias regiões do Rio Grande do Sul. Isso é o mais importante, não é só... Todo mundo fala da região da colonização italiana específica, mas por todas as cidades importantes do Rio Grande do Sul. Nós temos, então, um caso, a participação deles em casos científicos. Nós tivemos a pandemia da peste bubônica, né, que foi no final inicia no universal, né, no final do século XIX, e chega a Porto Alegre em 1901. Então, esses 3 médicos, Lourenço Cícero, Biagio Rocco e Carmelo Longo, foram os primeiros médicos a diagnosticarem e notificarem a doença. Eles desafiaram o governo estadual, que negava oficialmente a doença. Então, não é novidade no nosso meio fazer que não existe uma grande epidemia que teve repercussões até aqui na nossa capital. Bom, nós tivemos também uma pesquisa de 2 médicos, o Ângelo Belingazzi, junto com o médico bacteriologista Felipe Caldas, na prevenção e cura da febre amarela. Esse médico, o Belingazzi, ele estudou em Paris com Louis Pasteur, depois foi para Montevidéu, foi professor no Instituto de Bacteriologia, e em 1895 estava em Rio Grande. Os 2, né, juntos, foram para São Paulo, desenvolveram esse sérum antiamarílico no Rio de Janeiro e foram para o México, onde tiveram muito sucesso, ganharam prêmios. Bom, depois, na história da investigação da febre amarela, tem a comissão médica da Havana Yellow Fever Board, que então eles apresentaram o sérum nesse período. Claro que tinham outros que eram melhores, mas é reconhecida a contribuição para o desenvolvimento de formas de diagnóstico e prevenção da doença. Bom, para falar desse Felipe Caldas, o período da peste bubônica, ele era o chefe do porto, médico-chefe do porto de Rio Grande, e ele, durante o período, não deixa que os navios, né, provenientes da Europa atracassem em Rio Grande. Bom, depois do tratamento de tuberculose, esse médico, Serafim Grazzini, demonstrou a técnica do professor Forlanini, da primeira utilização do pneumotórax artificial na Santa Casa de Porto Alegre, em 1911. É considerado uma aplicação pioneira, e em 1915, o doutor Ricardo Barbosa, inicia assim, com frequência
a utilização dessa técnica aqui em Porto Alegre. Bom, nós temos 4 médicos que deixaram seus livros, o registro de experiências, relatos de viagem. Primeiro, o Ricardo Delia, que andou pelos 4 países, os 3 países, Argentina, Paraguai e Brasil, durante 18 anos, e escreveu em 1906 um livro que foi utilizado para propaganda de imigração. O Luigi Cardelli, que escreveu sobre a experiência há 3 anos em São Paulo, no Rio Grande do Sul. Aí nós vemos que tipo de operações eles faziam, como era a situação dos partos, principalmente ele falou muito sobre parto, questão da falta de parteiros, diplomados, como é que se eram, quantos médicos tinham aqui no interior do Rio Grande do Sul, que cirurgias, etc. Giovanni Palombini, que vou falar a seguir, que deixou um relato de viagem bem importante. O Michele de Pata, que escreveu um livro sobre um episódio de violência contra ele em Antagorda. Bom, então, a trajetória do Delia é muito importante, que o relato de viagem começa desde a Europa, em todos os locais que ele vai passando, e quando chega no Brasil, vai encontrando até vizinhos, amigos da Itália, do seu país e da sua região. Então, ele chega na Argentina, em Buenos Aires, faz a revalidação do diploma em Córdoba, vai para o Paraguai, lá ele recebe até maus conselhos, ou é prejudicado por médicos amigos dele da Itália, vai para Corumbá, depois Cuiabá. O governo brasileiro solicita que ele fizesse as vacinações antivariólicas. Depois Rio de Janeiro, São Paulo. São Paulo ele tenta ficar, mas ele não pode, porque não tem ele é ameaçado de ser preso, porque não tinha a revalidação do diploma. Vem para o Rio Grande do Sul, Porto Alegre, e se estabelece em Jaguari. Jaguari é uma pequena colônia no interior do Rio Grande do Sul, lá ele exerce, né? Por um período, aqui à esquerda, a propaganda que diz que ele respondia até por consultas em escrito. Ele ainda depois vai para Vitória, e lá ele escreve, é considerado um dicionário muito importante de termos médicos. Aí depois vem a falecer. Bom, o Giovanni Palombini, que era o avô do nosso querido Dr. Palombini, né? Ele nasceu em Ascoli Piceno, próximo a Roma, fez a Faculdade de Medicina Roma. Ele era um médico condoto, que seria de saúde pública, trabalhava no interior e resolveu vir para o Brasil. Mas ele, junto com o Arrigo Cini, que era um oftalmologista, eles resolvem primeiro vir fazendo reconhecimento, para depois trazer as suas esposas. A esposa dele aqui auxiliou ele lá nos seus atendimentos na Itália. Aqui no Rio Grande do Sul, eles tiveram uma grande família. Bom, ele era considerado médico itinerante, falou muito sobre a sua experiência em São Paulo e no Rio Grande do Sul, aqui, andou por todo o Rio Grande do Sul, clinicou em Porto Alegre, Jaguarão, Uruguaiana, Soledade, Vacaria, Bom Jesus, Vila Bassano, várias cidades onde ele conseguia dinheiro para se dedicar a coletar artefatos, materiais, fotografias, que foram utilizadas na Exposição Universal de Bruxelas e Milão. Então, ele divulgou muita propaganda para a imigração, foi conferencista, inventor, escritor, e ele também foi responsável pela coesão étnica do grupo italiano, uma articulação social entre imigrantes e sociedade gaúcha. É importante frisar que a data de 20 de setembro é muito cara para os italianos, que é a tomada de Roma. Então, em 1920, eram 50 anos, e também junto com a data da Revolução Farroupilha. Então, o Palombini faz uma palestra, ele é o italiano convidado para falar na Praça Garibaldi, na estátua do Garibaldi com a Anitta, né, que ele falou, então, da tradição, o cultivo das tradições, identidade e perspectiva de um destino comum. Aqui há algumas fotos dos artefatos que ele colecionava para ser mostrado nessas grandes exposições. Aqui a família dele, ele teve vários filhos, ao lado o irmão Vicente, que era farmacêutico, afinal, era muito frequente o irmão mais jovem ser farmacêutico, eles tinham um plano de trabalharem juntos, mas não trabalharam. O Vicente montou uma farmácia em Antônio Prado, ele casou-se com a Emanuel, que era de origem germânica e luterana, e conseguiram ter um filho chamado Calvino.
Vocês imaginam a dificuldade que foi para o ingresso dessa criança no Colégio Anchieta, onde já estavam todos os seus primos. Bom, uma pena que o Calvino terminou, ele faleceu quando o pai foi eleito prefeito da cidade e foi eletrocutado, uma tragédia. Bom, aqui essa foto é durante as conferências que ele fazia para imigração para o Rio Grande do Sul. Nessa foi em São Paulo. Vocês veem, está escrito em italiano, o presidente do estado do Rio de Janeiro, bem ao centro, uma seta, e ele, né, Jô, Will, quer dizer, ele à direita um pouco a cara dele. Bom, nós temos aqui o César Merlo, que foi um médico que trabalhou, então, em Jaguari. Ali ele construiu um hospital. Em Caxias, ele foi um dos fundadores do grande hospital de Caxias. Cruz Alta, ele trabalhou com Franklin Veríssimo, que era o avô do Érico Veríssimo, por isso que eu falei antes, talvez seja um dos médicos que ele deva ter se inspirado para escrever a figura, a personagem do Dr. Merlo. Em Santa Maria, ele trabalhou no Hospital de Caridade e em Porto Alegre também. O Nicola Turi, no Hospital de Caridade de Santa Maria, essa foto do grupo médico em 1921, mas ele, desde 1903, ele trabalhava antes no Hospital Italiano de Buenos Aires, e nesse ano ele estabeleceu seu consultório, junto com o ano da fundação desse Hospital de Caridade. Então, ele foi considerado um dos pioneiros. Nessa foto, o Nicola Turi está à esquerda, o primeiro à esquerda, o segundo é o diretor Astrogildo de Azevedo, depois o César Filosa e o Francisco Mariano da Rocha. O Nicola Turi, então, era uma pessoa muito benquista, lá em Santa Maria, muito reconhecido, médico, muito querido. Ele faleceu em 1940. Teve até um episódio quando a Europa, né, iniciou a Primeira Guerra Mundial, e teve um batalhão que foi convocado, que seria mandado para a Europa, nunca foi mandado, mas quando ele se desloca de trem para Porto Alegre, eles param na frente do palacete do Turi, cantam os hinos nacionais brasileiros e italianos. O Arthur Filozzi trabalhou pouco tempo, ele foi visitar sua família e na volta, provavelmente, ele deve ter morrido de febre amarela. Bom, Arrigo Tini, como eu falei, era oftalmologista, amigo do Giovanni Palombini. Ele veio para Porto Alegre em 1901, essa foto é de uma festa dele, bem ao centro, na foto acima, na sua residência de férias em Tristeza, e ele era um médico assim, muito conceituado, e se estabeleceu no Hospital Beneficência Portuguesa. Aliás, a maioria desses médicos trabalha na Beneficência Portuguesa. Devia haver um tipo de união entre os médicos brasileiros lá que eram professores, médicos da Santa Casa, que não deixaram esses médicos italianos, não há referência do exercício, né, contínuo dos médicos na Santa Casa. Mas lá na Beneficência Portuguesa tem um médico cirurgião Campelli, que ajudou a fazer 2 salas cirúrgicas, era a pessoa que mais operava no início do século passado. E foi famosa a briga do Vitor de Brito, que era um oftalmologista, professor da faculdade, com o Arrigo Tini, a respeito do tratamento do tracoma. Isso quando o Arrigo Tini já estava há mais de 10 anos no Brasil. Bom, essa frase achei bem própria, né? Que na briga o Vitor de Brito diz: venha, pois, o ilustre confrade, seja quem for, grego, troiano, alemão ou italiano. É coisa que pouco se me dá. Meu serviço hospitalar está inteiramente às suas ordens. A gente vê, assim, pelos tratamentos, eles têm toda a relação de tratamento que aparece no jornal A Federação, que era o nosso jornal mais importante. Então, na Santa Casa de Rio Grande, nós temos 2 médicos, o Rego Spargoli e o Pedro Bertoni. Na primeira fileira era o doutor Duprá, depois o doutor Miró, o diretor, e o seguinte é o doutor Rego Spargoli. O do meio atrás era o Pedro Bertoni. O Rego Spargoli veio para o Brasil antes da Primeira Guerra Mundial, a convite do doutor Berchon de Essar, que ele conheceu, conheceu em Roma e convidou ele para trabalhar em Pelotas. Ele iniciou em Pelotas, depois ele se mudou para Rio Grande.
A noiva veio da Itália, os dois se casaram no Brasil, e quando ele foi convocado, ele pôde levar a mulher, né, como amiga, não era considerada esposa, porque não tinha sido revalidado o diploma. Bom, coisas que a filha dele não me contou. E ele teve dois filhos que se formaram médicos depois em Roma. O importante desse médico é que ele fez a separação da ginecobstetrícia no hospital, na Santa Casa, e criou o dispensário infantil. A mortalidade, né, das mulheres maternas diminuiu bastante, ele conseguia dinheiro com várias indústrias que eram de proprietários italianos na cidade. Atrás do Dr. Bertone, ele foi diagnosticado de tuberculose na Itália e mandaram ele fazer uma viagem. Quando ele parou de navio em Rio Grande, ele conheceu o Spargli, que o convidou para trabalhar na Santa Casa. Ele, como a maioria dos que eram tísicos, né, ele se dedicou ao tratamento da tuberculose, ele se casou, não teve filhos e morou até falecer nesse hospital. Ele criou, então, a enfermaria de tuberculose em isolamento. Tem até colégios em Rio Grande com o nome dele. Então, aqui a foto Spargli da biblioteca. E aqui a filha dele, a Ana Maria, os médicos talvez mais velhos a conheceram, ela foi uma obstetra importante aqui na década de 40 e 50 em Porto Alegre. Ela fazia os partos lá na Beneficência, ela foi a médica da minha mãe e se formou em 39 na Itália, não pôde sair por causa da guerra, e depois, em 46, ela revalida o diploma. Vocês veem aqui toda a simbologia do fascismo no diploma dela. Ela depois trabalhou em São Paulo, Rio de Janeiro, onde ficou fazia radioterapia, né, de tratamento, principalmente tumores femininos, e ficou professora da universidade. O Romo Carbone, esse médico à direita, né, ele foi famoso em Caxias, ele lutou na Revolução de 23, que era médico da Cruz Vermelha, e foi um dos fundadores, fundou um hospital em Caxias. O hospital esse agora, hoje em dia, é o arquivo histórico da cidade. Bom, ele, por um período, ele mora em Porto Alegre. Me esqueci de dizer que ele chegou a morar antes na Argentina. Por um período, ele mora em Porto Alegre, e junto com o conde Pietro Polsenigo, que era um médico, só que todos chamavam ele de conde, eles fundaram uma casa de saúde nessa rua que hoje é Getúlio Vargas. E, por um curto período, ele foi professor da faculdade da Escola Médico-Cirúrgica, porque não houve nenhum médico antes, nesse período, médico italiano, que foi médico da Faculdade de Medicina, nossa, de Porto Alegre. Aqui o Michele de Pata, que veio para o Brasil depois da Primeira Guerra. Esse médico, ele circulou por 14 núcleos urbanos, então foi se mudando por várias cidades do Rio Grande do Sul. Uma cidade que teve em Antagorda, um episódio que ficou conhecido quando existe problema entre ele, o grupo dele, e os intendentes, tudo na relação à Revolução de 23, que ainda com indisposição com o clero, que terminam colocando fogo no edifício, no hospital que ele tinha criado. Depois ele vai para Rio Pardo, cria um hospital, depois Restinga Seca, novamente, em Santa Maria, ele resolve sair de Santa Maria, porque obrigaram ele a trabalhar com um médico que não era formado, e ele vai, de uma maneira ou de outra, se mudando para Santa Catarina. Ele mora em Criciúma, mas aí ele tem os aparelhos de radiologia, não tinha uma luz, a iluminação não era adequada, e por final ele se estabelece em Orleans. Ainda no meio, ele foi preterido num trabalho por não ter sido naturalizado como brasileiro. Então, essa toda a circulação dele pelo Rio Grande do Sul, até ele se deslocar para Santa Catarina, o hospital que ele criou, o Hospital de Antagorda, em 21, ele está no andar de cima, que era onde era a residência da família, ele com a mulher e os 2 filhos. Depois, o hospital que ele criou em Restinga Seca, que eu acho que atualmente até parece estar se transformando em museu, com a sala cirúrgica, né? Vocês veem a sala cirúrgica, aquela parte redonda, depois viadutos, e assim ele entra em Santa Catarina.
Ele era radiologista também, nos anos finais da vida dele, e a radiologia era uma especialidade que era muito fácil. Após a formação na Itália, se podia seguir o curso e se tornar radiologista. Então, vários médicos italianos tornaram-se radiologistas. Tem até um outro chamado Baldoni aqui em Porto Alegre. Ele é o segundo médico que está vestido de branco da direita para a esquerda. O Bartolomeu Tacchini, que vocês conhecem, imagina, tem um hospital que ele criou, que hoje é muito importante lá em Bento Gonçalves, reconhecido aqui no nosso estado como um dos grandes hospitais. E esse hospital, como no início eu falava do hospital que foi construído de madeira, né? Assim eram os hospitais no início, na região de São Roque, hoje Getúlio Vargas. O primeiro médico, diretor, foi José Canessa, mas é interessante que nesse hospital, foi a sociedade, as reuniões que criaram esse hospital mostram a diversas origens, tinha alemães, italianos, portugueses, né, russos e poloneses. Depois foi demolido, construído um novo edifício, que o primeiro diretor foi o Dr. Paulo Rosito. Aqui, então, os hospitais, Deprete, Alfredo Chaves, Salaroli criou 2 hospitais, ele tinha 2 anos de chegar no Brasil, Santo Ângelo e de São Luís Gonzaga. O Tacchini, que eu falei, em Bento Gonçalves, o Giorgio, né, de Bento Gonçalves, existiu uma grande briga entre os tacquinistas e os georgistas, que a população de Bento Gonçalves se dividiu entre os médicos. Depois, então, como eu falei, os hospitais gerais, o da Beneficência Portuguesa, onde os médicos puderam trabalhar, os italianos, né, a Santa Casa de Jaguarão, Palombini, Rio Grande e Santa Maria. Bom, nós tivemos, então, médicos convocados ou voluntários na Primeira Guerra. Então, temos casualmente, esses médicos que eu falei, o César Merlo, Regos Parvoli, o Tacchini, o Bertoni, o Conde de Pietro Porcenigo, mas o Celso Tadei e o Pasquale Manera foram convocados logo, né, no início da guerra. Esses 2 recém tinham criado uma casa de saúde em Bagé. Depois nós temos o Atílio Giriolo, que foi visitar a filha, que estava internada na Itália, e ele foi convocado, e, por último, o Guido Nastrucci, que faleceu em combate. A importância desses médicos foi que eles ficaram expostos a uma alta tecnologia, a todas as novidades que foram feitas durante o tratamento dos feridos, a escala de mortandade muito grande. Então, certamente, eles tiveram uma experiência in loco. Então, nós temos que o Pasquale Manera, quando voltou para Porto Alegre, ele foi entrevistado, e ele fala, então, da experiência dele nos hospitais de moléstias contagiosas, pesquisa para tuberculose, moléstias nervosas, ouvidos, nariz e garganta, também nos hospitais ambulantes para a cirurgia cavitária. Então, que havia um hospital para 4.000 feridos e que ele trabalhou nessa ambulância cirúrgica. Bom, chego aqui a uma coisa muito cara a mim, são os formandos de 1909. Aqui, no caso, eu da esquerda, infelizmente, eu não sei, essa foto pertence à minha família. O da esquerda, eu não sei o nome, e o formando da direita é o José Ricaldoni. Então, ele se forma em 1909, e aqui tem a comemoração de 30 anos de formatura, que eram feitos para serem homenageados no cemitério, quando eram visitados túmulos de professores ou colegas. Primeiro da esquerda é meu avô, chamava-se Israel Batista Soares da Silveira e Souza, era filho do imigrante açoriano, o comendador Batista, que ele se formou, então, em 1909. O segundo é o professor Oswaldo Souza, quem é avô do querido amigo, o cirurgião Fernando Souza, que trabalha em Santa Maria. O terceiro, eu não sei o nome. O quarto, ao centro, é o doutor José Ricaldoni. Apesar de todos os outros médicos que eu falei de serem diplomados na Itália, ele começou a faculdade na Itália, mas ele migrou para o Brasil. Aqui ele trabalhava como chamado rato branco, que eram os oficiais
guarda municipal que ficavam acantonados na intendência municipal, que tinham o domã branco. Ele tornou-se chefe de enfermaria na Santa Casa, no Hospital Barque Belém, foi diretor do dispensário Rebelo, era um ferrenho católico, então muitos núncios, havia muitas viagens de núncios, de coisas religiosas, de propaganda da Itália, que ele recebeu. Então, foi uma pessoa também muito querida. Você sabe que a região aqui no Moinhos de Vento tem um morro chamado Morro Henrique Caldono, que é em homenagem a ele. A casa dele ficava na esquina da Lucena de Abreu com a Santo Inácio. Quando era criança, eu conhecia a casa, antes de ser demolida, era um palacete, uma pena que foi destruída. Ainda tinha as duas árvores, dois pinheiros, que um vendaval que teve uns anos atrás, eles caíram, os dois pinheiros. Bom, depois é o professor Carlos Leite, o outro é o professor Basil Sefton, e, por último, o Vicente Caruso, que era também filho de imigrantes, que se formou, então, junto nessa turma de 1909. Então, para vocês verem como nós tivemos os acessos esses estrangeiros, na primeira geração, já cursaram faculdade de medicina. Bom, então, aqui nós estamos finalizando, são as ações contra essa liberdade profissional que começam a ocorrer, serem incentivados somente na década de 1920. Então, houve uma pressão grande dos médicos, através da Sociedade de Medicina Gaúcha. Nós tivemos o 9º Congresso Médico Brasileiro, em 1926, em Porto Alegre, a formação do Sindicato Médico Brasileiro em 27 e a do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul em 31. E, para finalizar, nós tivemos, então, a legislação que terminou ou que estruturou a profissão médica, que é de 1932. Esse decreto federal, que foi feito, é nacional, mas que tem uma parte específica direcionada ao Rio Grande do Sul. Então, no artigo 4º, diz: os graduados por escolas ou universidades estrangeiras só podem exercer a profissão após submeterem-se a exame de habilitação perante as faculdades brasileiras. O artigo 5º é obrigatório o registro do diploma dos médicos e demais profissionais. O artigo 14, então, podem continuar a clinicar nos respectivos estados os médicos que foram diplomados por faculdades estrangeiras com mais de 10 anos de clínica no país. Então, óbvio que tem ainda mais outros decretos especificando como era a prova, como deviam se portar, quem fazia exame, quem não fazia, mas basicamente os médicos italianos, no caso, os estrangeiros que estavam no Rio Grande do Sul, com mais de 10 anos, não precisaram revalidar o diploma. Então, todos com menos desse período tiveram que revalidar, e aí, bom, aí nós temos mais uma série de confusão, de disputas que ainda ocorreram até 1938. Bom, então, vamos concluindo nessas minhas considerações finais. Os médicos italianos, então, colaboraram para disseminar conhecimento científico adquirido em universidades de excelência na Itália. Foram inovadores e aportaram conhecimentos intelectuais e práticos que ocasionaram repercussão no país de acolhimento. Vários foram incluídos na elite médica do Rio Grande do Sul. Muito obrigada. Muito bem, Leonora, quem agradece. Inicialmente, sou eu em nome de todos os demais. Lindíssima tua apresentação. Eu aprendi muito com essa história de saber que desde aquela época já existia o tal exame de revalidação, mesmo não sendo obrigatório antes do 31, ele existia, e que, diferentemente de São Paulo, lá era obrigatório e aqui não era. Eu achei isso muito interessante. Todo o Brasil. E uma outra pergunta, aquela foto que tu mostraste de 39, da festa de 30 anos ali, daquela turma, o fato de ter ocorrido no cemitério para homenagear algum professor que estava lá é uma coisa específica desta turma, não é? Não é que fosse habitual. Não, era um costume habitual. Nos primeiros anos de formação, bom, eu vou dar nós estamos organizando no Museu da Medicina uma exposição agora de comemoração aos 125 anos da
fundação da nossa faculdade, e vai ser sobre os alunos. Então, entre as festividades, programação social, tinha as famosas visitas aos alunos falecidos, professores falecidos, visitas ao cemitério. Então, era uma conduta social, era comum. era corrente. Eu peço desculpas por já ter me manifestado, feito uma pergunta. Eu não vou ainda abrir a palavra aos demais, porque eu queria fazer uma menção ao acadêmico Vitola e pedir a sua participação. Eu não vou falar nada sobre o Vitola, porque a história dele como cirurgião, especialmente dedicado a transplante e a pâncreas e a rim, e em adultos, em crianças, isso é uma coisa conhecida, né? E eu só queria mencionar que existe um grande reconhecimento na Itália a importância dele dentro deste exercício específico da medicina. Ele tem várias condecorações, mas eu sei que a que é mais querida por ele parece ser o fato de ele ser cidadão honorário de Morano. Eu não sei se a gente pronuncia Calabro ou Calabro, tem acento no primeiro, mas eu não sei como é a pronúncia. Então, eu sei que, entre as outras distinções, ele tem um apreço especial por esta. Então, eu vou passar agora a palavra para o nosso confrade Santo Pascoal Vitola. Por favor, Vitola. Boa noite aos confrades e confreiras. Boa noite, meu presidente Luiz Zavinsky. Obrigado, Miriam, pelo convite. E quero te dizer que o meu entusiasmo em falar sobre os médicos moraneses em Porto Alegre é porque eu estou falando da minha própria história. De formas que, se a história entre os médicos e a minha se misturar, entendam, é por emoção. Morano Calabro é uma pequena... Pode passar o primeiro... Pode passar o seguinte, por favor. Morano Calabro é uma pequena aldeia situada ao norte da Calábria, quase na Basilicata. Ela foi fundada no século II a.C. pelos romanos, mais exatamente no ano de 250 a.C., no caminho em que os romanos faziam para a Sicília, eles fundaram ali Morano Calabro. Morano é uma pequena aldeia. As casas incrustadas numa coluna em forma de cone, que lembra muito o Morro da Cruz. Situada aos pés do Monte Polino, os últimos acidentes geográficos ao sul da cadeia dos Apeninos. Uma cidade muito religiosa, possui no seu cume simplesmente 3 igrejas, uma ao lado das outras, e ao lado o poder civil, representado pelas ruínas de um castelo normando. Uma cidade bucólica, pacífica, com pouco trânsito no seu interior. A circulação é feita por pequenas vielas e algumas casas têm entrada por uma rua e no andar seguinte pela outra rua. Ela está situada numa região muito acidentada, montanhosa, com uma economia basicamente agrícola. A pecuária é muito restrita a cabras e ovelhas. Basicamente, os moradores são artesãos, ou seja, ferreiros, costureiras, alfaiates, sem um ofício específico e de uma escolaridade, na época, no pós-guerra, muito limitada.
Havia somente uma escola, com um professor bastante rígido, cujas histórias chegaram até Porto Alegre, e se chamava Dom Nicola Frasca. Uma economia pequena e limitada, que sofreu muito na crise do pós-guerra. Havia na região agentes do governo que circulavam por essas pequenas aldeias na tentativa de seduzir as pessoas a imigrarem para aliviar a carga econômica da região. Meu pai foi uma dessas pessoas aliciadas. Ele era pastor de ovelhas e pastoreava por essas montanhas desta região. E aos 16 anos recebeu destes aliciadores uma passagem do governo e veio para o Brasil. Chegou aqui em 1925 com apenas 16 anos de idade. Sozinho, de hábitos e línguas estranhas num país estranho, trabalhou pesado, prosperou, e chamou a família, seu pai, sua mãe, seus 2 irmãos. Um deles não se adaptou e retornou para Morano, onde constituiu a família Fitola em Morano Cálabro. Em 1938, conheceu a dona Ângela Rosa Laitano, também moranesa, recém-chegada, e com ela casou e constituiu família. Como tinham pouca escolaridade, eles priorizaram a educação. Para a educação, não havia economia, não havia restrições. E parece que carimbaram isto no seu DNA. Meu irmão também é médico, e meu filho Eduardo e meu filho Luciano são médicos. E Roberta, minha filha caçula, é psicóloga e assistente e trabalha na área de recursos humanos do Grupo Gerdau, em Tampa. Assim como meu pai, muitas famílias moranesas também prestigiaram a educação, também prestigiaram a formação de seus filhos. Podia ser engenharia, direito, medicina, qualquer coisa, mas a medicina predominou na preferência desses moraneses. Parecia ser o Eldorado da América. Fazer a América era formar o filho numa universidade. Assim, verdadeiros clãs se formaram a partir de imigrantes italianos. Isto aqui não é um registro histórico, não tem a pretensão de ser um registro histórico, é apenas o que eu consegui lembrar, porque não há nenhum registro da imigração especificamente moranesa para Porto Alegre, mas foi muito significativa e muito importante para ambas as partes. Voltando a Morano, eu queria dizer que a população de Morano Cálabro hoje é de 4.900 habitantes, não chega a 5.000. Enquanto que a população de Porto Alegre, hoje, com os descendentes de Morano, seus filhos e seus aquestos, chega a mais de 30.000. E a importância deste pessoal na economia e na cultura de Porto Alegre, o impacto disto foi significativo. Tanto que o prefeito Guilherme Socias Vilela criou por um decreto as cidades gêmeas Porto Alegre e Morano Cálabro. Hoje, Morano Cálabro
e Porto Alegre mantém um convívio e um importante intercâmbio cultural em função desta medida. Voltando às famílias moranesas, nós temos verdadeiros clãs, verdadeiras dinastias em torno destas pessoas. Se não, vejamos a família Failassi. O pioneiro deles foi o Jandir Failassi. Nasceu em Porto Alegre no ano de 1898. Ele foi o criador do laboratório Failassi. Em 1975, quando faleceu, ele passou a presidência do laboratório ao seu filho Renato Rego Failassi. Depois temos o Dr. Hélio Failassi e o Dr. Henrique Failassi. Esta foi uma dinastia muito importante e todos nós conhecemos a importância disto no desenvolvimento da medicina de Porto Alegre. Outro grande clã é o clã dos Ferraris. E aqui nós temos o professor Natali Ferrari, o professor Arnaldo Ferrari, nosso colega da URGS, e Carlos Ferrari. Os Marrones talvez sejam os mais numerosos. Roberto Medalha Marrone, pediatra desta praça, médico do trabalho das indústrias Renner e médico do Renner, ele foi campeão estadual em 1900 e sei o quanto lá. Provavelmente o nosso decano foi colega dele no Renner, o Costa Filho, o Arnaldo da Costa Filho. Os Rositos também constituem um grande número de pessoas. Aliás, aqui ainda, antes deles, os Barletas. Me desculpem, mas eu não vejo o Barleta aqui. De qualquer forma, a citação, todos nós conhecemos a importância de que foi Antônio Barleta na radioterapia do Estado, aqui de Porto Alegre, e hoje a sua filha dá continuidade ao seu trabalho. A Daniela é radioterapeuta no Hospital Moinhos de Vento. Os Rositos, tendo à frente Heitor Ricardo Rosito, depois seu filho Ricardo, Henrique, Mário Rosito e o nosso colega proctologista do Hospital de Clínicas, Tiago Rosito. Os Laitanos também constituem um clã significativo. Genaro Laitano, Nicolau Laitano e Pasqualino Laitano, os irmãos Laitano. E agora, mais recentemente, Francisco Laitano Neto e o seu filho Felipe Laitano. Dos Vitolas, a menção a Danilo Vitola, o pioneiro do clã, seguido de Domingos Vitola. O Domingos Vitola nasceu em Morano Cálabro. Ele veio criança para cá e aqui se formou em medicina, mas ele é moranês nato. Meu irmão Januário Vitola, meu filho Eduardo e os meus filhos, Eduardo e Luciano Vitola, o primeiro psiquiatra e o segundo pediatra. A família Célia, tendo à frente o Salvador Célia, Rafael e Sérgio Célia. Os Scorza com Humberto Scorza. Os Maineri, e aqui é inevitável não lembrar de Eduardo Correia Chen e a Vera Maineri e do seu filho Eduardo Maineri Chen. Os Medalhas, os Guaranhas. Aqui o Neumann me ajudou a resgatar a história dos Guaranhas. A história começa com Luiz de Guaranha, que chegou a Rio Grande em 1998 e teve 3 netos. A Beatriz, psiquiatra, Beatriz Guaranha Neumann, Luiz Antônio e José Carlos, cardiologista, e João Carlos
e Pasqualino Guaranha, que hoje trabalha no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Mota, com o filho do saudoso Carmine Mota, do alfaiate Carmine Mota, que muitos de nós conhecem, o Fabrício Mota, Morelli, Severino, Bruno, Galo, Perrone, Scornavaca e Pandolfo. O Pandolfo também tem um representante na Faculdade de Medicina, que é o Antonino Pandolfo, e o seu filho, hoje, que trabalha em germinação in vitro, o Eduardo Passos Pandolfi. Este é o contingente médico de filhos de moraneses que trabalham em Porto Alegre. Talvez eu tenha esquecido alguns, os senhores me perdoem, seguramente os senhores conhecem mais, conhecem algum daqui que não foi citado, pois convivem conosco. Desses médicos moraneses, três chegaram até a Academia Rio-Grandense de Medicina. O primeiro dele foi Jandir Maia Failassi, uma pessoa muito inteligente, de um raciocínio muito vivo. Ele, aos 14 anos, terminou o curso ginasial e, aos 20, ele se formou em medicina. Na época não havia residência, mas ele foi ao Rio de Janeiro para se especializar em ginecologia e obstetrícia. Infelizmente, no seu retorno, ele foi acometido de uma surdez progressiva e perdeu as condições de trabalhar na clínica. Foi, então, para dentro de laboratório fazer pesquisa e, na sua experiência, ele criou, então, o laboratório Failassi, um brilhante representante de Morano Cálabro em Porto Alegre. O outro significativo é o Roberto Medalha Marrone. Dr. Roberto era um pediatra. Ele, durante o curso no Colégio Anchieta, teve um desempenho tão brilhante que ele passou a ser professor do Colégio Anchieta. História, geografia era com ele. E esta ligação que ele teve com o ensino o levou também a lecionar no Colégio Farroupilha e ser médico escolar dessas duas instituições. E, finalmente, o terceiro, que é o nosso estimado Cláudio Marrone. Eu não preciso falar sobre o Cláudio Marrone. Todos nós conhecemos a sua competência, a sua personalidade e, principalmente, o seu jeito afetivo de tratar as pessoas. O Marrone me surpreendeu uma certa vez, quando ele usou uma expressão jocosa em dialeto moranês. O dialeto moranês é uma salada de fruta com vestígio da língua normanda, mouros, gregos, França, Espanha, aquilo foi tudo. A Calábria foi a esquina do mundo, e o dialeto calabrês é um dos mais difíceis de serem entendidos da Itália. E eu perguntei para ele, mas como, Marrone, quem é que te ensinou isto? E ele me disse, meu avô. E aí nós nos identificamos como de origem moranesa. E, finalmente, o que mais me colpiu em toda essa trajetória foi a homenagem à acolhida que Morano Cálabro me deu como cidadão honorário da cidade. Foi uma cerimônia muito significativa para mim, porque, na realidade, não foi um reconhecimento ao meu trabalho. Fiz questão de dizer, no meu discurso, que aquilo era uma homenagem que Morano Cálabro estava prestando aos meus pais, pelo tudo que fizeram pela família Vitola. Levei meu filho Eduardo, que é médico, e espero que esse aqui também não perca o gen e siga a medicina. Parece que não. Mas é isto. Era isto que eu queria dizer a vocês, é isto que é parte da minha história, é parte do meu orgulho de ter tido
um pai e uma mãe como eu tive. Muito obrigado. Obrigado, dizemos nós, Vitola. Foi uma apresentação muito emocionante, emotiva e emocionante. E nós te agradecemos por isso. Bom, eu gostaria então de abrir para comentários, perguntas, porque hoje nós tivemos uma sessão muito cheia e com bastante emoção. Então, vamos ver se alguém gostaria de se manifestar. Posso, Miriam? Deves. Não, eu queria, em primeiro lugar, cumprimentar a minha querida esposa Leonor pela brilhante apresentação e o meu grande amigo Vitola, e só contar um episódio muito bonito que eu vivi pessoalmente. Há uns anos, eu recebi em Porto Alegre, lá no Clínicas, o presidente da Academia Nacional de Medicina, Pietro Novellino. E ele falou de manhã no Clínicas, e eu disse para ele que, para facilitar as coisas, eu ia levá-lo num lugar muito especial a mim, né, para almoçarmos, que era no restaurante Copacabana, que vocês todos conhecem, que infelizmente eu acho que fechou, não sei, mas foi uma coisa muito importante na vida de todos nós que moramos em Porto Alegre, que fazia parte, né, do nosso fim de semana, das noites do restaurante Copacabana. Quando eu entro com o professor Novellino no Copacabana, como sempre, o Biagio, falecido, saudoso Biagio, me viu na porta e ele sempre vem abraçar os seus amigos e clientes. Quando ele chega na porta, que eu apresento para ele o professor Novellino, os dois se olham, Miriam, e eu me dei conta que eles eram iguais, fisicamente iguais. E aí eles se olharam e trocaram 2, 3 palavras num dialeto que eu jamais vou entender, e se abraçaram e choraram. Eles eram da mesma região, os dois, e eram iguais. Que lindo. Era isso, minha querida Miriam. Muito obrigado. Que lindo, que lindo. Sérgio, tu que cuidas disso, tem alguém mais de mão levantada? O Marrone e o próprio Vitola. Eu primeiro, porque eu sei o que vai vir aí. Eu não sei, mas eu estava aqui no meio da emoção, eu me perdi. Eu acho que da família Marrone eu não falei. Falasse? Falasse sim. Falasse sim. Não falou, não. O primo do Roberto Medalha Marrone era o Belmonte Marrone, médico, pai do Marrone, e que teve 2 filhos, o Marrone e o Belmonte Juarez Marrone. Os dois, o Cláudio e o Juarez, com filhas médicas. Além da família do primo deles, o Paulo Marrone da Silveira, nosso querido professor Marrone de Fisiologia, que foi presidente da AMRIGS e meu homenageado na formatura. E, deixa eu ver aqui, o Márcio. E aí ele começou com os não parentes, eu conversei com ele, começou com os não parentes, tem um otorrino Marrone também, tem vários Marrones, e ali eu me perdi. Então, eu só queria fazer esse esclarecimento, porque eu sei que ele vai puxar minha orelha. Marrone, por favor. Não, eu não vou puxar a orelha. Eu vou agradecer e perguntar, prima, essa ficha que carta fatia? Bene, eu achei que o Vitola iria falar alguma coisa em calabrês só para ilustrar a dificuldade da língua, né? Que tu podia dizer que o teu discurso que tu fizestes lá em Morano foi em calabrês, né? E tu falas calabrês. Quer dizer, então isso aí é uma coisa importante. Por outro lado, eu gostaria de agradecer essa lembrança também e dizer que, por exemplo, em Rio Grande tem o Sparvoli, que é gastroenterologista, que foi residente nosso e que trabalha, professor na Faculdade de Medicina, e que é descendente do Sparvoli, aquele do início do século que trabalhou lá. Tá? Bom, então, eu acho importante tudo isso, e importante a inserção, digamos, dessa turma toda na nossa comunidade.
Eu queria fazer assim um breve comentário de uma situação de italianos. Eu estava na Santa Casa, no arquivo, antigamente, quando o arquivo era ali perto da praça, fazendo pesquisas no acervo, digamos assim, do arquivo, e estava ali uma senhora italiana, moranesa, de Porto Alegre, mas que ela estava em São Paulo. E ela estava na Santa Casa, no arquivo, fazendo pesquisas. E a pesquisa dela para uma tese de doutorado na USP, estava relacionada a os moraneses que vieram para Porto Alegre e que eram ou não atendidos, na Santa Casa de Misericórdia. E ela estava procurando, então, naqueles arquivos, naqueles livrões enormes, na lista de nomes que estariam atendidos na Santa Casa. E ela não estava encontrando, naquele início do século, ou fim do outro século, início do século passado, ela não estava encontrando muitos moraneses atendidos na Santa Casa. E até eu perguntei por quê. Porque ela disse que, na realidade, era uma peculiaridade da turma de Morano, que eles não iam para o hospital para serem tratados. Eles ficavam em casas e se ajudavam mutuamente e, eventualmente, alguém ia atendê-los em casa. Uma peculiaridade própria da confraria, digamos, muito fechada. Eu achei isso muito interessante, porque isso deu para ela uma tese da avaliação das situações, digamos assim, da vida desse pessoal. Por outro lado, eu acho assim que esses pioneiros que vieram, eles tiveram uma influência muito grande em alguns lugares do nosso interior, onde se tem histórias de médicos muito competentes e que eram estrangeiros, e que desenvolveram naquelas áreas, digamos assim, uma medicina de muito boa qualidade e muito melhor daquela desenvolvida pelos brasileiros ou pelos natos daqui, que tinham uma formação muito pior, uma formação muito inadequada. E no Rio Grande do Sul, principalmente pelo positivismo, de Júlio de Castilho, de sua tropa, e Augusto Conte, quem quisesse podia ser médico, era só se registrar e ia ser médico. E isso foi, provavelmente, para nós, um atraso grande na evolução. Mas obrigado, Vitola, pelas tuas lembranças. Eu também tenho uma filha médica. Né? Eu disse isso, rapaz. Disse. Sérgio, por gentileza, alguém mais? Não, por enquanto, não. O Germano. Sim, Bonó. Eu só queria também mais um comentário do que propriamente dito, uma pergunta. Um comentário sobre a apresentação da Leonor, que me pareceu assim, belíssima. Agora é uma quantidade enorme de informações para a gente processar e estudar e ver o que cada um desses italianos, ou que eu diria assim, desses brasileiros que vieram da Itália, fizeram na construção do nosso Estado. Queria agradecer muito a contribuição também da Leonor nesse sentido. E do Pascoal, na questão que ele apresentou, mais especificamente eu ficaria num detalhezinho do Jandir Maia Failassi, e que para mim é extremamente importante, é a contribuição que ele deu à saúde pública do Estado, na chefia do Departamento Estadual de Saúde, inaugurando postos de saúde e comandando numa determinada década de 40, início da década de 50, se não me falha a memória, os trabalhos de saúde pública que foi brilhante o trabalho dele. Eu não sabia das condições físicas dele, que o Vitola trouxe aqui para nós de uma forma bastante importante. Parabéns, Miriam, pela escolha desses dois palestrantes. Muito obrigado. Leonor? Sim, Leonor. Eu me esqueci isso é para o Bonô, eu me esqueci de falar de uma coisa muito importante, que eu acho que é com seu avô, né?
que em Porto Alegre, nós, diferente das grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Montevidéu, Buenos Aires, nós não tivemos um hospital italiano. Mas esse hospital foi doado pelo... Eu acho que era teu avô, não é, Bonô? Bisavô. Bisavô, claro, bisavô. E seria chamado de Hospital Rainha Margarita, mas o dinheiro foi arrecadado e nunca construíram o hospital. O dinheiro foi desviado para outras funções. O hospital, acho que ficaria na rua Doutor Vale, ou adjacências, né? O terreno Isso. doado pelo bisavô do Bonô. Obrigado, Leonor. Miriam, posso perguntar uma coisa para a Leonor? Para minha querida esposa? Claro que sim. Leonor, não tem Depois o um presidente episódio... Lavinsky. Não tem um episódio lá do da Pata, de uma criança que não queriam sepultar? E como é que é essa história? Me contasse uma vez. Das histórias lá que terminaram, né, naquele episódio do atearam fogo no hospital, entre umas coisas, uma criança tinha falecido e os padres, por não serem do mesmo partido, da mesma filiação política, não quiseram enterrar a criança, fazer os ritos, né, finais de fúnebres, e o De Pata, ele enterrou, ele mesmo rezou e enterrou, e a criança foi enterrada lá. Então, havia uma briga, os padres achavam que o casal era muito moderno, eles queriam que os casais sentassem, as mulheres do lado, os homens do outro lado na igreja, os dois sentavam juntos, havia certos de modernidade, né, que não estava de acordo com os ideais religiosos do período. Ele fazia cirurgias de endiotomias, fazia cirurgias grandes, para a época eles não era considerado, e havia suspeita, os inimigos diziam que ele fazia até abortos, mas isso não é o verídico, não é verdadeiro. Presidente Lavinsky. Então, eu queria fazer um rápido depoimento. O doutor Canessa e o doutor Rosito, eles foram uma referência regional numa cidade pequena, que era Getúlio Vargas, e toda a região tinha médicos, cidades grandes, Passo Fundo, Erechim, etc., mas esses dois médicos marcaram, e eu sei como. Uma tia que eu não conheci era enfermeira dele, de um deles, que eu não sei bem qual dos dois, mas vinha de toda a parte, como falou o doutor Marrone, eram pessoas que vieram mais preparadas do que os outros da época. Também marcou o fato que a minha mãe se escolarizou nos primeiros anos em italiano, porque não tinha em português na região, a cultura. E eu fiz os primeiros 2 anos de residência em Buenos Aires, no Hospital Italiano. E aí eu pude ver o tipo de medicina, de pessoas notáveis que faziam parte dessa instituição, que hoje está entre as 5 melhores do país, sendo 3 brasileiras e 2 de São Paulo, e a nossa aqui, o Munhos, e o Hospital Italiano, que se mantém, acho que uns 250 anos, já como uma instituição forte. Então, realmente, tirando a medicina, em outras áreas, são os verdadeiros bandeirantes da modernidade, que fizeram todo o agronegócio brasileiro ocorrer indo para confins desse país. E me parece que isso é genético, porque alguém que saiu lá de lugares pequenos e vieram enfrentar o mundo é porque geneticamente tinham e têm um desempenho, uma garra superlativa. Eu também uso a mesma palavra que outros usaram, parabéns para os que fazem parte dessa comunidade, e agradeço, inclusive, o que nós recebemos dela. E efetivamente, para os 2 palestrantes, eu vou quase que ser redundante o que já foi dito. Foi marcante. Parabéns a ambos.
Obrigada, presidente. Antes de encerrar, eu queria checar, o doutor Mai ainda está presente? Sim. Doutor Mai, o senhor gostaria de fazer algum comentário? Não, muito obrigado, Miriam. Acho Sim. que foi muito bem apresentado, né? Agradeço a tua menção final aí, né? Acho que foi muito bem apresentado toda a história e eu tenho certeza que essa tua observação ela se remete à história do DePata, né? Que foi transformada num romance recentemente, utilizando a cronologia do que realmente aconteceu lá e 3/4, digamos, de todo como uma ficção, uma narrativa ficcional em cima de toda uma história que eu tive que pesquisar durante muito tempo, etc. Então, não é um romance biográfico, não é uma biografia romanceada, mas é uma narrativa baseada em fatos reais, como dizem aí nos filmes, né, Miriam? Nesse sentido. E eu sei que tu tiveste oportunidade já de ler isso, e a apresentação é feita justamente pela professora Leonor, do livro dela sobre a imigração de médicos italianos, com a autorização dela, eu utilizei uma apresentação para ter uma ideia do como era a época da década de 20 para os médicos poderem trabalhar aqui no Rio Grande do Sul. Então, foi isso aí, o romance já está agora na 2ª edição, né? Teve muita aceitação, até me surpreendeu mais do que os outros livros meus, que eu acho que são mais profundos, né? Mas o pessoal gosta de história, tem luta, tem fogo, vão matar, dá tiroteio, o DePata matou 2 com a espingarda, só tem uma bala, e todas essas histórias ali parece que de certa forma, agradável. Muito obrigado por essa lembrança, viu, Miriam? Temos tido bastante contato aí na Casa da Memória. Eu estava aqui observando e acompanhando tanto o doutor Vitola quanto a doutora Eleonor, para a gente adquirir um pouco mais de conhecimento histórico ainda aí. Muito obrigado, viu? Perfeito, obrigada, doutor Mai. Então, eu acho que sim, que nós estamos em condições de encerrar a nossa atividade de hoje. Foi muito prazerosa para mim, acredito para os demais, todos também. Agradeço todas as participações, não só dos apresentadores, mas também daqueles que participaram. Não há mais nada, presidente, que o senhor queira mencionar, senão eu vou só agradecer e vamos aguardar a nossa próxima reunião. Não, Está bem? eu manifestei Está bem. precocemente o que eu tinha a dizer, só desejar uma boa noite e te felicitar pela escolha também. Tá. Boa noite a todos, um abraço a todos. Obrigada.